Olá, pessoal. Vamos dar continuidade então à nossa aula de revisão de matemática. Se você não viu o primeiro vídeo, então eu sugiro que procure o link da primeira parte. A gente vai falar agora sobre resolução de equações. Uma equação é uma sentença matemática, uma expressão matemática que possui incógnitas, ou seja, valores que eu não sei, que eu não conheço ainda, e uma igualdade. Então, as incógnitas são valores que são inicialmente desconhecidos, são valores que eu quero, que eu procuro determinar qual é o valor deles, né? Por exemplo, se eu tenho uma expressão que relaciona uma tensão com uma corrente através de uma resistência, eu quero descobrir qual que é o valor dessa resistência. Então, eu tenho uma equação. Para fazer a resolução de equações, a gente vai se basear sempre no princípio da equivalência. O que é isso? Significa o seguinte, se eu tenho, vamos pensar numa expressão aqui que ela é obviamente verdadeira, né? 7 é igual a 7, isso é indiscutível. Se eu aplicar a mesma operação dos dois lados da equação, por exemplo, uma soma, uma multiplicação, vamos pensar aqui, né? Mais 5, vou somar 5, dos dois lados da equação, a equação ela continua sendo verdadeira. Por quê? Porque se eu tinha uma equação válida inicialmente, a mesma quantidade dos dois lados, e eu apliquei a mesma operação nos dois lados, então quer dizer que continua sendo igual, eu tenho o mesmo resultado dos dois lados. A resolução de uma equação, então, ela consiste em aplicar o princípio da equivalência para que a gente consiga isolar o valor da incógnita que existe naquela equação, aquele x que tinha ali na equação. Claro, aqui a gente está escrevendo x, mas não precisa ser sempre x, né? Às vezes vai ser y, às vezes vai ser r, às vezes vai ser v, vai ser alguma letra ali que simbolize um valor que a gente não conhece ainda. Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho essa equação, né? 2x menos 4 é igual a 8. Então o meu objetivo, no final das contas, é isolar o x, para que eu tenha no final uma expressão do tipo x é igual a alguma coisa. Então, para eu conseguir isolar esse x, eu tenho que ir fazendo operações desse lado aqui da equação para ir limpando limpando esse lado, né, de forma que só sobre x. Então eu tenho aqui, ó, 2x menos 4 é igual a 8. Então a primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui é me livrar desse menos 4. Então para isso eu vou somar 4 dos dois lados, porque menos 4 mais 4 dá zero, né? Então eu mato esse 4. Então se a gente fizer isso, eu vou ter aqui 2x menos 4 mais 4 é igual a 8 mais 4. Então desse lado da equação a gente vai ter 12 e desse lado da equação a gente sobra então só o 2x. Percebam que eu já consegui tirar o 4, né? Isso que a gente fez é o mesmo que a gente coloquialmente diz, eu passo o 4 somando do outro lado, né? Na verdade o 4 ele não passa, o 4 ele está ali, ele não se mexe. O que a gente fez foi somar 4 e anular esse valor. Agora eu tenho então essa equação, 2x é igual a 12. Para eu me livrar desse 2 que está multiplicando o x, eu tenho que aplicar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então eu vou dividir esse lado da equação por 2 para que sobre só o x. Eu tenho que dividir então também o outro lado por 2. Então eu tenho 2x dividido por 2 é igual a 12 dividido por 2. 2x dividido por 2 é a mesma coisa que x. E 12 dividido por 2 é igual a 6. Isso é o que a gente fala, né? O 2 que estava multiplicando aqui passou dividindo para o outro lado. Mesma coisa, né? Na verdade, a gente dividiu os dois lados por 2. Mas não tem problema a gente falar, né? Que ele passou multiplicando, passou dividindo, somando ou subtraindo. Isso a gente fala coloquialmente, mas é importante saber de onde que vem isso. Então aqui no final, olha só, me sobrou uma equação que ela só diz o seguinte, x é igual a 6. Pronto, descobri que o valor do x, para essa equação ser verdadeira, tem que ser 6. Então é assim que a gente faz a resolução de uma equação. Claro, a gente pode ter equações que são um pouco mais complexas, né? Que tem um valor ao quadrado, por exemplo, daí eu vou ter que aplicar uma raiz. Vamos pegar essa equação aqui, por exemplo. 3x ao quadrado dividido por 4 é igual a 3. Então, para resolver essa equação aqui, eu tenho várias operações ali que eu tenho que fazer, né? Eu não vou aplicar de cara aqui uma raiz quadrada. Não, eu quero aplicar a raiz quando estiver sobrando só o x ao quadrado. Então, primeiro a gente vai tentar isolar esse x ao quadrado. A primeira coisa que eu vou tentar fazer vai ser me livrar desse 4 aqui que está dividindo, tá? Então, eu vou multiplicar os dois lados da equação por 4.
Assim é como se eu estivesse passando 4 multiplicando para o outro lado e eu fico então com 3x² é igual a 12. Agora eu quero me livrar desse 3 aqui. Poderia ter me livrado do 3 antes e do 4 depois? Sim, não teria problema, tá? Então, para me livrar desse 3, eu vou dividir esse lado da equação por 3 e o outro lado também. Com isso, me sobra x² igual a 4. Agora eu já sei que x² é 4, só que eu não quero saber x², eu quero saber, no fim das contas, qual que é o valor de x. Então, x é a raiz quadrada de x², por definição. Então, eu vou aplicar a raiz quadrada dos dois lados, quer dizer então que x é igual a raiz quadrada de 4, que a gente já viu que é igual a 2. Né? Então, com isso, eu resolvi a minha equação. Eu descobri que para essa equação aqui ser verdadeira, x tem que ser 2, ou ele pode ser também menos 2. Né? Então, a rigor, eu teria que escrever aqui, x é igual a mais ou menos 2. Nos dois casos, eu vou ter essa equação verdadeira. Aí, conforme o meu problema, eu vou ver, né? É possível ser menos 2? Por exemplo, se eu estou procurando uma resistência. Posso ter uma resistência de menos 2 ohms? Não posso, né? Então, nesse caso, eu vou escolher, conforme o conhecimento do problema, eu posso escolher uma ou outra solução. Mais ou menos 2, né? Ok. Vou falar um pouquinho agora sobre proporções e porcentagem. Isso aqui é bem importante quando a gente for estudar, por exemplo, trigonometria, ou quando a gente for... porcentagem a gente usa em várias operações, né? Em várias situações. Vamos pensar o seguinte, para a gente começar a falar de proporções, a gente vai falar de regra de 3. Então, a regra de 3 ela é uma ferramenta matemática que ela é usada para resolver cálculos envolvendo proporções. Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Vamos dizer que se deseja produzir uma miniatura em escala 1:50 de um avião cujo comprimento é 10 metros. Qual será o comprimento dessa miniatura? Então, o avião, esse caça aqui que eu utilizei, né, como exemplo, ele tem um comprimento ali que a gente falou de 10 metros. Se eu quero fazer uma miniatura, bom, eu quero que essa miniatura ela tenha o mesmo formato desse avião, que seja igual a esse avião, só que tudo menor, né? Para caber aqui em cima da minha mesa e enfeitar a minha mesa. Então eu quero que o comprimento dele tenha a mesma proporção, por exemplo, que as asas e a altura dele do avião lá normal, do avião real. Eu quero que todas as dimensões sejam 50 vezes menores do que as dimensões originais. Então, para resolver isso aqui, bom, eu poderia simplesmente pegar o 10 metros e dividir por 50? Poderia, tá? Essa seria uma opção. Mas aqui a gente vai, para exemplificar a regra de 3, a gente vai falar o seguinte, olha só. Eu quero descobrir qual que é o comprimento da miniatura, que eu vou chamar de L, tá? L maiúsculo. Então, L vai ser... L está para 1, né, para essa escala de 1:50, assim como o comprimento real em metros está para 50. Então aqui a gente tem o que a gente chama de uma regra de 3. Eu tenho 3 números conhecidos e eu estou tentando descobrir um número desconhecido. Esses números aqui, então, eles formam uma proporção direta, tá certo? Tem dois jeitos de eu resolver Tem dois jeitos de eu resolver essa regra de 3. Um dos jeitos é eu fazer o que a gente chama de multiplicação cruzada. Então, na multiplicação cruzada eu vou fazer L vezes 50 é igual a 10 vezes 1. Com isso a gente tem então 50L é igual a 10. Vou dividir por 50 dos dois lados, então eu tenho que L é igual a 10 dividido por 50, que resulta em 1/5, né? Ou mesma coisa do que 0,2 metros. Por quê? Porque eu tinha o meu 10 aqui em metros, né? Ou 20 centímetros. Quer dizer que eu vou ter um aviãozinho assim de 20 centímetros de comprimento. Um outro jeito de eu resolver isso aqui é transformando isso em frações. Eu posso dizer que L dividido por 10 é igual a 1 dividido por 50, que são frações equivalentes. Então, para resolver essa equação aqui, eu vou multiplicar por 10 dos dois lados. Eu passo a ter, então, L igual a 10 sobre 50, que é a mesma equação
mesma expressão que a gente tinha chego anteriormente, que é igual a 0,2 metros. Então, assim a gente pode resolver uma regra de 3, né? Que ela vai me dizer, então, que a proporção entre L e os 10 metros é a mesma proporção que existe entre 1 e 50. A proporção ela pode ser também usada para a gente entender as porcentagens. Então, a porcentagem é uma proporção que ela é representada por uma fração em que o denominador é 100. Então, eu dizer, por exemplo, que alguma coisa é 42%, né? Eu completei 42% do meu trabalho de hoje. Quer dizer que se eu dividir meu trabalho de hoje em 100 partes, eu já completei 42 delas. Então, um outro jeito da gente escrever isso é 42 sobre 100 ou 0,42, né? Que é 42 dividido por 100. São 3 jeitos de a gente escrever a mesma quantidade. Então vamos fazer um exemplo aqui, né? Um cabo com capacidade de conduzir 20 amperes é percorrido por uma corrente de apenas 5 amperes. Quer dizer que eu tenho um cabo grosso lá que suporta 20 amperes, só que eu só estou passando 5 por ele. Qual que é a taxa percentual de utilização desse cabo? Quantos por cento da capacidade desse cabo eu estou usando? Então eu posso resolver isso aqui com uma proporção, né? Uma regra de 3. Aqui eu tenho então P está para 5, assim como 100 está para 20. Ou seja, a minha proporção, a quantidade de porcento, está para esse 5, assim como a totalidade, os 100%, estão para 20 amperes. Para resolver isso aqui, então, vamos fazer aquela segunda opção, né, das frações. P sobre 100 é a mesma coisa que 5 sobre 20. Vou multiplicar por 100 dos dois lados. Como resultado, então, eu vou ter 500, vou colocar um sinal de igual aqui, 500 dividido por 20, que o resultado vai ser 25. 25 o quê? 25%, tá? Se eu não escrever o porcento aqui, está errado, porque o resultado não é 25, é 25 sobre 100, né? Por isso eu tenho que escrever aqui o sinal de porcento. Não confundam esse sinal aqui com o sinal da divisão, tá? O sinal da divisão, ele é assim. Eu tenho esse traço aqui, teoricamente reto, né? Eu não consegui escrever ele reto aqui. Ok. A gente vai para uma segunda etapa agora, que a gente vai começar a falar um pouco mais de coisas geométricas. Então, uma ferramenta que a gente usa muito, tanto na engenharia como em outras aplicações, é o plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é uma ferramenta que foi proposta lá por René Descartes, né? Por isso se chama cartesiano, que ele é um sistema de coordenadas que ele é formado por dois eixos perpendiculares. Então isso aqui ele é utilizado, na verdade, para muitas coisas. Eu posso, por exemplo, a gente vê muito, né? A utilização do plano cartesiano para expressar a evolução temporal de alguma coisa. Por exemplo, o dólar, né? Qual que é a cotação do dólar? Então, em maio de 96, aqui era R$1, né? $1 custava R$1. Aqui, então, nesse eixo horizontal, a gente tem cada mês, né? E cada mês de cada ano até 2020 aqui. Então, a coordenada aqui desse eixo horizontal, ele expressa o tempo nesse caso. E a coordenada vertical expressa um valor ali que eu quero mostrar qual foi a evolução temporal desse valor. Eu posso também utilizar o plano cartesiano para expressar as coisas não em função do tempo, mas em função do espaço. Uma analogia, né, que a gente pode fazer é com o tabuleiro de xadrez. O tabuleiro de xadrez ele tem aqui as linhas marcadas com números, né, e as colunas marcadas com letras. Então, se eu falo, por exemplo, está na casa B2, né, então quer dizer que eu estou falando aqui dessa casa que tem esse peão branco. Eu posso usar também essas coordenadas para expressar, em termos de latitude e longitude, qualquer um ponto lá, né? Que nem a gente às vezes tem as coordenadas e a gente joga lá no Google Maps e ele dá então um ponto lá no planeta, que ele é marcado por uma latitude e uma longitude. Então, basicamente, aqui no plano cartesiano, a gente tem dois eixos que são perpendiculares. O eixo horizontal a gente chama de eixo das abscissas. E o eixo vertical a gente chama de eixo das ordenadas. Tudo que está para o lado direito aqui desse eixo vertical são os valores positivos aqui da variável que ela é mostrada no eixo horizontal. Tá? Então, geralmente a gente chama essa variável
do eixo horizontal de variável x e o eixo vertical de eixo y. Então, para ficar mais fácil, eu vou falar eixo x e eixo y. Okay? Assim como eu tenho essa separação entre coordenadas positivas e negativas no eixo x, eu tenho também no eixo y. Então, as coordenadas de um ponto no meu plano cartesiano, eu posso expressar elas como um par ordenado. Então, um par ordenado é um par de números que ele é expresso entre parênteses e separado ali por uma vírgula, tá? Às vezes eu vou utilizar também o ponto e vírgula para separar o par ordenado quando eu tenho números fracionários, né, dentro ali do meu par ordenado. Então eu posso usar o ponto e vírgula para isso, para não confundir com a vírgula. Então se eu tenho, por exemplo, um ponto dado por 2,3, né, está no padrão x, y, então quer dizer que a minha coordenada no eixo x é 2. Quer dizer que então eu vou contar aqui, ó, saindo da origem, eu vou contar 1, 2. E a minha coordenada no eixo vertical, no eixo y, é 3. Então eu tenho alguma coisa que ela está aqui no eixo x, né? No número 2 aqui do eixo x, e no número 3 do eixo y. Então um ponto que eu tenho aqui de interseção, ele fica aqui. Quer dizer que esse par ordenado 2,3, ele me indica esse ponto. Da mesma forma, eu poderia escrever, por exemplo, né, o menos 1, 1. Então, menos 1, 1, ele vai me dar esse ponto aqui. Menos 2, menos 4, eu vou ter então menos 2 no eixo x e menos 4 no eixo y. Okay? Então, plano cartesiano, uma coisa que a gente vai usar bastante, tá? Principalmente quando a gente for falar de corrente alternada. Ok, vamos em frente. Trigonometria é o último tema aqui que a gente vai falar. A trigonometria é uma coisa que, apesar de ser um pouco estranho, talvez a gente pensar, pô, o que eu uso geometria em eletricidade, né? Mas na verdade é uma coisa muito importante. De novo, né? Quando a gente fala de corrente alternada, a gente usa muito as relações trigonométricas. Então, trigonometria é a área que estuda as relações entre os lados e os ângulos dos triângulos. Então, eu tenho lá um triângulo que ele tem os lados de tamanhos A, B e C, e tem ângulos internos ali de Azinho, Bzinho e Czinho. Com base nesses ângulos e nesses lados, eu posso escrever funções trigonométricas, que são as funções seno, cosseno e tangente, que a gente escuta bastante, né? E que eu posso ter também as funções inversas, são o arco seno, o arco cosseno e o arco tangente. Então, para a gente começar, vamos lembrar, a gente vai usar como ferramenta, né, para entender esses conceitos de seno, cosseno e tangente, a gente vai usar o círculo trigonométrico, certo? O círculo trigonométrico é um círculo traçado no plano cartesiano que tem um raio unitário, ou seja, um raio igual a 1. 1 o quê? 1 metro, pode pensar, tá? Mas é um 1 sem unidade, adimensional. Eu posso traçar retas, né, raios nesse ângulo, nesse círculo, com vários ângulos, certo? Eu posso traçar uma reta que expresse esse raio unitário, né, uma reta de tamanho 1, por exemplo, a 0 graus. Então, o ângulo, eu vou medir ele a partir desse eixo horizontal no sentido anti-horário, né? Então, se eu traçar uma reta a 30 graus, ela vai me dar aqui essa reta unitária, né? Marcada aqui com 30 graus. A mesma coisa, ó, 45 graus, 60 graus, 90 graus. Então, essa contagem dos graus, essa expressão dos ângulos, eu posso fazer ela de 0 a 360 graus. Então, 0 graus vai expressar um ângulo nulo, né, com relação a essa reta horizontal, a esse eixo horizontal. 90 graus eu tenho aqui 1/4 de volta, 180 graus eu tenho meia volta, 270, até que uma volta inteira dá 360 graus. Eu posso também expressar esses ângulos contando como ângulos positivos até 180 graus e ângulos negativos até menos 180 graus. Então, em vez de escrever aqui 270 graus, eu posso dizer que eu andei menos 90 graus, né? Eu andei 90 graus para o outro lado.
Dessa forma eu posso fazer a contagem desses ângulos como menos 180, passando por 0 até 180 graus. Ou ainda eu posso fazer essa contagem em radianos. Então, só para a gente lembrar, né, um círculo, se eu pegar o perímetro desse círculo, né, colocar um barbantinho aqui e medir o tamanho dessa circunferência, eu dividir essa circunferência pelo diâmetro desse círculo, eu vou ter um número que ele é uma constante matemática, o π, que ele é igual a 3,1415, blá, 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 que eu posso aproximar aqui por 3,1416. Então, eu posso expressar um ângulo, também o arco, né, em função de π. A minha circunferência inteira ela tem um comprimento de 2π. Se eu percorrer 1/4 da circunferência, eu percorri π sobre 2 radianos. Assim como em outros ângulos, né, por exemplo, 30 graus. 30 graus é π sobre 6 radianos. Então, para passar um número de radianos para graus, eu posso fazer uma regra de 3. Então, se eu quero saber, por exemplo, eu quero saber quantos radianos equivale um número em tantos graus. Então, eu vou escrever, x radianos vale um determinado número em graus. Vamos fazer um exemplo aqui, né? Eu quero saber, por exemplo, quanto que é 45 graus em radianos. Então, eu tenho um número que eu não sei, que ele equivale a 45, assim como 2π radianos equivale a 360 graus. Se eu resolver aqui essa regra de 3, né, faço multiplicação cruzada ou resolvo as frações, que nem a gente viu anteriormente, eu vou ver que x vale π sobre 4. Então, esse é o resultado aqui que é correto para essa expressão, tá certo? Então, é isso aqui, né? Esse aqui é o 45 graus. Então, eu posso expressar os meus graus de 0 a 360 graus, desculpa, eu posso expressar o ângulo, né? De 0 a 360 graus, eu posso expressar também de menos 180 até 180 graus, ou eu posso expressar ainda de 0 a 2π, ou ainda de menos π a mais π, né? 180 graus equivale a π radianos. Ok, falamos bastante sobre ângulo. Então, vamos dizer que eu tracei uma reta unitária aqui, né? Que vai da origem até o meu círculo unitário, com um determinado ângulo alfa. Alfa pode ser qualquer valor ali dentre os que a gente falou. Se eu traçar uma retinha aqui, saindo dessa ponta dessa minha reta vermelha, e eu levar então essa reta até o eixo horizontal, vamos lembrar aqui que estou considerando que o meu raio ele é unitário, né? O meu raio aqui é igual a 1. Então, o tamanho dessa reta aqui, ele é igual ao seno desse ângulo. Essa é a definição do seno, tá? Então, se eu tenho aqui um círculo unitário e eu tracei uma reta aqui a um determinado ângulo, a distância entre esse pontinho aqui e o eixo horizontal, ele é o seno desse ângulo, seno de alfa. Da mesma forma, a distância que eu tenho entre esse ponto e o eixo vertical, ele é o cosseno desse ângulo alfa. Eu posso escrever também, eu posso movimentar essa reta aqui, né? Essa distância que eu tenho daqui até aqui, ela é a mesma distância que eu tenho daqui até aqui, né? Só levei essa reta para baixo. Então, se vocês perceberem, isso aqui forma um triângulo retângulo, em que aqui eu tenho em vermelho, né, aquela primeira reta que eu tracei, aqui eu tenho o valor do seno e aqui eu tenho o valor do cosseno. Esse símbolo aqui, olha só, tem um quadradinho com um ponto, é só para me mostrar que isso aqui é um triângulo retângulo, que esse ângulo aqui, um dos ângulos dentro desse triângulo, é 90 graus, né? Esse ângulo aqui, no caso, ele forma um ângulo reto. As retas são perpendiculares. No triângulo retângulo, a gente tem essa nomenclatura aqui, ó. Esse lado maior, que é esse lado inclinado, eu chamo ele de hipotenusa. Considerando que eu estou me referindo a esse ângulo alfa, eu tenho aqui então dois lados que eu chamo de catetos, né? Então o cateto que ele está mais perto desse ângulo, que está encostado aqui nesse ângulo, ele é o cateto adjacente. Adjacente quer dizer que é vizinho, né? Está do lado. E o lado aqui, o cateto que ele está mais longe
desse ângulo aqui, ele é o cateto oposto, né? Porque ele faz oposição a esse ângulo, ele está lá do outro lado. Lá do teorema de... teorema de Pitágoras a gente vai falar depois. Eu posso expressar a função seno, né, e a função cosseno não só como é o tamanho que tem desse ponto até esse ponto, né? Aquilo vale para quando a gente tem uma hipotenusa de tamanho unitário. Agora, para triângulos de outros tamanhos, a gente pode dizer que o seno desse ângulo alfa aqui, ele é igual o tamanho do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então essa é a expressão geral do seno. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno ele é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E eu posso ainda escrever a tangente. A tangente é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Outro jeito de eu escrever a tangente é seno dividido por cosseno. Também tem essa possibilidade, tá? Seno dividido por cosseno. Então, isso aqui não tem jeito, né? A gente tem que memorizar. Seno, cosseno, tangente. Bom, meu professor de física falava, né? Seno, cosseno, tangente. Coip, caip, coca. Tá? Então, se vocês lembrarem disso, vocês vão lembrar sempre da formulação do seno, do cosseno e da tangente. Como aqui a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, ele nos diz que a hipotenusa elevada ao quadrado, ela é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o cateto adjacente elevado ao quadrado, mais o cateto oposto elevado ao quadrado. Esse aqui é o teorema de Pitágoras. Ora, se aqui, vamos pensar lá no nosso círculo unitário, né? No triângulo que a gente tinha antes. Esse meu valor aqui, ó, essa distância mostrada em vermelho, ela era igual a 1, porque eu tinha o triângulo unitário. Desculpa, o círculo unitário. O valor do cateto oposto, ele era o seno, e o valor do cateto adjacente, ele era o cosseno. Então eu tenho essa expressão aqui, que ela também é muito útil, que a gente usa bastante na eletricidade, que ela é 1 é igual a seno ao quadrado de um ângulo, mais o cosseno ao quadrado desse ângulo. Então, se eu conheço o seno, mas não conheço o cosseno daquele ângulo, eu posso usar essa expressão aqui para encontrar o valor, né, desconhecido, o valor do seno com base no cosseno e por aí vai. A gente vai utilizar muito essa equação quando trabalhar com corrente alternada no tema lá de fator de potência, potência reativa, potência ativa, ok? Eu posso traçar o valor do seno para vários ângulos, né? Então eu posso ter, por exemplo, o seno de zero. Vamos pensar aqui em alguns valores, né? Voltar lá para o nosso círculo trigonométrico. Vamos pensar em alguns valores. Por exemplo, se eu tenho vamos deixar só essa expressão aqui. Se eu tenho essa minha reta com um ângulo de zero, ok? Então essa minha reta ela vai estar totalmente encostada aqui, grudada no meu eixo horizontal. O seno de zero 0 graus ou 0 radianos, ele vai ser o tamanho entre essa pontinha aqui e o eixo horizontal, né? Se os dois estão encostados, então o seno de zero vai ser zero. À medida que eu vou crescendo esse ângulo alfa, o meu seno de alfa ele também vai aumentando, né? Porque essa reta ela vai se deslocando cada vez mais para cá. Então essa distância aqui entre a pontinha e o eixo horizontal, ela vai aumentando. O valor máximo que o seno chega é 1. A partir daí, quando eu chego aqui em 90 graus, o valor do seno, olha só, ele começa a diminuir até que ele chegue em zero de novo. Depois ele começa a assumir valores negativos até chegar em zero novamente. Então com isso a gente pode traçar um gráfico, né, para a função seno em função do ângulo. Então, se eu vou aumentando o ângulo, né, eu estou mostrando aqui o ângulo no eixo horizontal e o valor do seno no eixo vertical, eu vejo que o seno ele é uma função periódica, que ele começa aqui em 0, ele sobe até 1, né, tem o seu valor máximo em 1, o seno nunca vai ser maior do que 1.
Aí ele começa a descer, começa a cair. Quando ele passa por 90 graus, que é 3,14, desculpa, quando ele passa por 90 graus, que é π sobre 2 radianos, então ele chega no seu máximo. Quando ele chega em π radianos, passa por zero, e a partir daí ele se torna negativo. Por quê? Porque essa minha retinha vermelha agora ela está para baixo aqui, né, no meu plano cartesiano. Função seno, então, ela é uma função periódica que tem máximo 1 e tem mínimo menos 1. E tem um período, né, de 360 graus ou de 2π radianos. A função cosseno ela é parecida. Quando o meu ângulo é zero, o meu cosseno aqui ele vai ser máximo. Nessa distância aqui, mostrando em vermelho, ela vai ser máxima, vai ser igual a 1. À medida que o ângulo cresce, o cosseno ele vai diminuindo até ele chegar em menos 1. Menos 1 é quando o meu ângulo é de 180 graus, ou π radianos. A partir daí, então, o cosseno ele vai crescendo até chegar novamente em 1. Então, a função cosseno também é uma função periódica, também tem máximo 1, mínimo menos 1, e período de 2π radianos, ou de 360 graus. Qual que é a diferença, então, entre seno e cosseno? A diferença é que, quando o cosseno está no máximo, o seno está no seu zero. Quando o seno está no máximo, o cosseno está no zero. Então, eles têm só uma defasagem entre si. Olha só, aqui eu tenho o ângulo no meu círculo unitário. Aqui eu tenho em cima, sendo traçada a função cosseno, e aqui embaixo a função seno. Então, vocês percebem que o seno ele está atrasado em função do cosseno. Ó, aqui já chegou no máximo, aqui chegou no máximo depois. Então, o seno está sempre perseguindo o cosseno, com uma defasagem de 90 graus. Tudo que acontece no seno já aconteceu antes no cosseno, 90 graus antes. Por que isso aqui é importante? Olha só, a tensão alternada que a gente tem lá na tomada, ela se aproxima muito de uma função seno. Então, é por isso que a gente usa o seno para expressar matematicamente a tensão que a gente tem ali na tomada, ou a tensão que está na saída de um gerador, né, no nosso sistema elétrico. Essa defasagem que a gente viu entre seno e cosseno, ela se aplica para quando a gente tem uma corrente que ela não está em fase com a tensão. Isso a gente vai ver lá quando a gente for estudar os indutores e os capacitores, né? Então, às vezes eu tenho a tensão no máximo, só que a corrente não está no seu ponto máximo. Esse máximo só vai acontecer depois. Essa defasagem também entre senos a gente vê em sistemas polifásicos, né? Quando eu tenho um sistema trifásico ou bifásico, por exemplo, em que eu tenho 3 tensões ou 3 correntes, que elas têm a mesma amplitude, só que os máximos dela acontecem em instantes diferentes. Então, tudo isso são aplicações que a gente vai ver da trigonometria na nossa disciplina de eletricidade. Então, só para a gente revisar aqui, né, para a gente finalizar essa aula de revisão de matemática, a gente falou lá no começo sobre as operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Falamos sobre operações com frações e números decimais, potenciação e radiciação. Nós vimos como resolver expressões numéricas, como resolver equações, proporções, porcentagens e falamos um pouquinho sobre trigonometria, principalmente sobre as funções seno e cosseno. Então, eu desejo sucesso para vocês nos estudos, peço que façam os exercícios e por hoje é só. Muito obrigado.